dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Estamos começando o nosso programa semanal para que você fique por dentro. Essa semana apresentada por mim e pelo... Você está devendo, né? Black Tie Márcio. É, e pelo Márcio. Essa semana vamos fazer um programa, você não vai ficar falando com a cara igual a semana passada não, né? 30 minutos eu encerro. Não, mas a gente vai falar, são poucos assuntos, foi uma semana muito focada, muito cansativa mesmo, né? Vamos falar um pouco sobre as eleições do sindicato, né? Da reforma da Previdência e sobre uma demanda que chegou para a gente aí do pessoal, da possibilidade de remoção do pessoal para readaptar para a defesa civil. Né? Então vamos tocar. O que tem das eleições? Nós já temos 2 chapas inscritas, né? Na verdade já não, né? Tem 2 chapas inscritas, porque já se encerraram os prazos de inscrição, né? Três grupos tentaram escrever chapas e no final das contas acabaram se juntando, enfim. Tem 2 chapas inscritas que vão disputar a eleição. Né? Então, o processo eleitoral já está andando, as eleições vão ser no dia 31 de julho, 1 e 2 de agosto. As urnas irão em todas as unidades, como sempre foi. E esse ano vai ter uma novidade na eleição, Márcio. Vai haver um debate entre os candidatos a presidente. Né? A comissão eleitoral propôs o debate, as 2 chapas assinaram já, concordando, né, em participar do debate, os 2 presidentes. Caso um dos 2 falte, o outro vai ser entrevistado durante 1 hora e isso vai para as redes sociais do sindicato. Né? Será transmitido ao vivo, né? Isso, vai ter todo o esforço para ser transmitido ao vivo, né? Se não der nenhum problema técnico, mas não deve dar, vai ser montado, vai ser no dia 26 o debate. Na sexta-feira, antes da eleição, vai ser a data do debate. Isso é legal, né? Quanto mais informação, aberto o processo para as pessoas escolherem, ótimo. Eu gostei da ideia da comissão eleitoral, foi uma boa sacada. A gente precisa uma demonstração até de que o sindicato vem se profissionalizando, vem se aperfeiçoando nesse sentido e a coisa vai rolar, as pessoas vão poder confrontar as ideias, os candidatos, enfim, e eu acho que vai ser legal. Né? Então, a campanha já está na rua aí, as pessoas estão fazendo campanha e que as pessoas se posicionem para tocar a vida, ok? Vamos... Para a reforma? Vamos deixar a reforma por último, eu acho que não é um pouco mais extenso, mas chegou uma demanda para a gente sobre... Uma demanda com vários reclamações. Isso, né? Muita gente, né? Na verdade... Bastante reclamação. A pessoa falando que ia ser obrigado a ir para a defesa civil, que não sei o que e tal, que tinha isso. Aí eu fui atrás disso para saber o que de fato era verdade, né? E assim, o que eu pude apurar, né? Eu conversei com o inspetor Camargo e o inspetor Roberto, lá da Suplan, para entender. Eles falam que realmente tem uma demanda de gente para ir para a defesa civil. Eu até anotei aqui, né? Para eu não esquecer o que eu tenho que falar aqui. Que realmente tá precisando de gente na defesa civil, que foi feita uma reunião do subcomandante com os readaptados e que nessa reunião foi falado que ia ter isso e tal, não sei o que, mas parece que as pessoas não entenderam. Teve uma divergência entre o que o subcomando achou que estava dizendo e o que as pessoas entenderam. As pessoas ficaram meio... E aí ninguém foi voluntário, em princípio é para ser voluntário, né? Aí não tiveram voluntários para ir. Aí qual foi a medida que o comando tomou, né? E que a Suplan tá encaminhando agora. Foi feita uma reunião com os comandantes de unidade e eles foram orientados da seguinte forma, para eles fazerem um levantamento do que eles tinham, digamos assim, de superávit de gente readaptado lá, que não tinha exatamente uma atividade, função, né? E que era para eles, que eles deveriam indicar as pessoas para participar de uma entrevista na Defesa Civil. Verificação, né? De perfil. Isso. Só que qual a pegada? A pessoa que fosse indicada, ela deveria ser chamada pelo chefe, o chefe dizer para a pessoa e dizer qual foi o critério que ele utilizou para indicar aquela pessoa. Né?
E tem que deixar claro, que se trata de uma entrevista para análise de perfil e tal, e não uma remoção. Isso. Né? Porque as pessoas, pelo menos umas 2 ou 3 ligações que eu recebi, o colega ligava e falou assim, Márcio, estou sendo removido. Só deixa eu te interromper, se por acaso vazar algum áudiozinho aí, foi o Zeca vendo o WhatsApp durante a gravação aqui, e aí que eu mandaram nudes para ele, alguma coisa que pode ter vazado aí, viu? Mas continua, não estranhe não, viu? Qual que é o problema? É justamente a falta de comunicação, a falta de informação. O chefe da unidade dá um memorando para o colega e fala assim, você está indo para a defesa civil. É assim, você está indo para a defesa civil. O que o colega pensa? Fui removido. Né? Vou lá e nunca mais volto. Né? E na verdade ele está indo fazer uma entrevista para ver se ele tem o perfil para trabalhar lá, se ele quer trabalhar lá. Eu anotei aqui, vamos lá. Vai ser feita uma entrevista de perfil que vai ser considerado o seguinte: se o perfil dele se encaixa lá na atividade e se ele tem o interesse naquela atividade que vai ser desenvolvida. Lá vai ser oferecida, né, a jornada é 12 por 36, ok? É 12 por 36. E segundo foi informado, vai ser oferecido o curso lá. Não é que na entrevista vai dizer o que vai fazer, para o cara não achar que ele tem que podar a árvore, que às vezes aparecem umas coisas assim. Então, para ter clareza, pelo menos essa informação. E o servidor poderá dizer não, tá certo? Se a guarda remover um servidor de uma inspetoria da guarda para outra, eu não tenho o que fazer, porque está previsto na legislação. Agora, nenhum guarda é obrigado a ir para a defesa civil. Exatamente. Né? Ele pode ir. Às vezes é até importante que vá e tal. Pelo menos os colegas que estão na defesa civil, a gente não tem muita demanda de reclamação das condições de trabalho, da atividade lá. O pessoal não parece estar insatisfeito. Mas de qualquer maneira, o servidor tem que manifestar a vontade dele. Né? E aí ele vai considerar. Porque o pessoal acha? Eu vou lá para a defesa civil, vou ter que ser diarista, vou perder isso, vou perder. Não perde RTP, a defesa civil é da nossa secretaria, não está saindo da secretaria, não tem nada assim de outro mundo. O problema é a falta de clareza, tanto que a Suplan vai chamar de novo os chefes, porque a mesma quantidade de demanda que nós estamos recebendo aqui, né, os guardas também estão ligando lá na Suplan e aí o povo não consegue trabalhar, porque o chefe da unidade não conseguiu explicar direito para o servidor qual seria a coisa. Então vamos chamar de novo os chefes para explicar de novo o que eles têm que fazer. Tanto que uma coisa que ele me falou, sabe qual a demanda que está tendo lá? Um bocado de guarda falou, eu queria ir e eu não fui indicado. Então, é um problema. Eu queria ir e eu não fui indicado. Aí o outro que não queria ir foi indicado. Não é um problema. Então, a outra coisa que ele também me disse que é o seguinte, que o pessoal que está nas unidades, que são readaptados e que não tem porte de arma, eles deverão, os que permanecerem, né, enfim, que vão continuar. Vai um pouco de gente para a defesa civil, tem gente que vai, que tem porte de arma, vai ser sentinela, vai ser aproveitado e tal, essa coisa. Aí tem alguns colegas que não têm porte de arma, e essas pessoas também têm que se aproveitar, tem que ter utilidade, todo mundo é trabalhador e tudo mais. Essas pessoas serão utilizadas nas administrações das unidades. Então precisa ter clareza disso, né? De repente é um colega que é redatado, ele não tem porte de arma e tudo mais, e ele está lá na unidade, e o planejamento que está sendo feito é para que ele seja utilizado nas administrações, e aí a administração diarista. Né? Tem isso também, diurno, tem que ser bem claro. Isso, no horário diurno, inclusive teve uma colega aqui conversando comigo, que ela era readaptada, sem porte e tal, e ela estudava de dia, e aí a unidade não permitia que ela trabalhasse à noite, né, nem nada. E aí o que eu sugeri para ela? Que ela conversasse com a comandante da unidade dela, com a comandante operacional, para ver a possibilidade dela ir para a CETEL, porque lá na CETEL ela vai poder ser útil, lá tem horário à noite, ela vai conseguir estudar durante o dia e tudo mais. Ela ficou contente com a sugestão e possivelmente tenha dado certo, ela não voltou mais, né? Ela deve ter encaminhado. Então assim, a gente tem que procurar soluções, que aproveite o trabalho do servidor, porque afinal de contas todo mundo é pago para trabalhar e com mais dificuldade ou menos dificuldade a gente tem que produzir, que respeite o laudo e que procure também atender a comodidade.
se for possível. É claro que a comodidade não é a primeira alternativa, mas ela também tem que ser considerada nessa... Porque gera um servidor satisfeito. Um servidor satisfeito produz mais. É mais produtivo. Eu tenho dificuldade para entender por que o pessoal trabalha no contrário, né? Trabalha no contrário. Pressiona para produzir menos. Beleza? Bom, vai lá. Vamos retomar? Vamos. Você vai para Brasília? Vamos falar. Antes de você ir para Brasília, deixa eu dar um recado aqui. A gente está recebendo reiteradas reclamações da Inspetoria de Capela do Socorro. Reiteradas. O pessoal não faz atividade física, o pessoal não consegue folgar, o pessoal trabalha de dia durante a semana, de noite no final de semana, o organismo não consegue se adaptar a isso, sabe? É um dia de dia, um dia de noite e tal. Reiteradas. Então, senhor comandante da Capela do Socorro, para não dizer que o sindicato está falando do senhor e tal, já saiba que a sua unidade será pauta na próxima reunião com a comandante Elza, tá? Na próxima reunião que o sindicato sentar com a comandante Elza, a sua unidade vai ser pauta nessa reunião, tá? Porque, aliás, eu aproveitando o ensejo, eu recebi umas reclamações, não tão aprofundadas assim, mas principalmente da atividade física da CP, né? Aqui, 12, da CP. Tudo é desculpa para cancelar a atividade física. E assim, chefe de unidade não tem poder para cancelar a atividade física. Chefe de unidade não tem poder para cancelar a atividade física. É ilegal, está descumprindo a lei. Né? Então, vamos levar essa demanda também. É como se a gente já não tivesse problema suficiente, ainda fica com essas coisinhas aí, né? Então Vamos para Brasília. Vamos para Brasília, né? Nós... Um balde de água fria na votação. Assim, a gente precisa dar uma contextualizada para entender o que de fato aconteceu e quais são as próximas etapas e o que a gente quer ainda, né? Aliás, antes de começar a discutir, o Evandro chegou de Brasília hoje aqui em São Paulo. Hoje. Assusta o Evandro. Ele emagreceu, cara. Ele emagreceu nesses 22 dias ininterruptos. E o pior é que ele chegou de Brasília só para trazer a roupa suja, pegar a roupa limpa e retornar para Brasília segunda-feira, porque essa semana está prevista a votação lá no plenário da Câmara, né? Então vamos dar uma contextualizada. Nós participamos de um ato grande, bem... que repercutiu bastante na terça-feira. Saímos aqui na segunda, terça-feira lá. Terça-feira, né, lá em Brasília e tal, fizemos uma viagem. Felizmente foi tudo bem, né? Mais uma vez 2 ônibus. Isso, foi o pessoal e tudo mais. Aí na quarta-feira teve lá as discussões lá na comissão especial e ontem foi a votação do relatório. Né? Então, só para rememorar o processo, foi encaminhado a PEC, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, foi para a Comissão Especial, nomeou um relator, esse relator produziu um relatório e esse relatório foi votado ontem. Ele foi votado e foi aprovado. Após a aprovação do relatório, passaram a ser votados os destaques das emendas que a gente havia construído, né, para isso. E assim, o que a gente percebeu? Que o governo passou o rolo compressor, né, por cima das emendas. Nós tivemos e devemos agradecer aqui, até aproveitar para fazer uns registros de agradecimento às bancadas. Vamos primeiro nessas 3 bancadas e aí em especial os deputados do Patriotas, em especial ao deputado Fred Costa de Minas Gerais, que foi um parceiro de primeira hora, né, que assim, foi muito aguerrido, que votou, o partido dele votou favoravelmente, né, tinha uma pessoa só lá na comissão especial, mas votou favoravelmente. O Podemos, e aí personalizado pelo deputado Léo Moraes, que fez a defesa que ele fez ontem. A gente pode até, se for possível aqui dentro do tempo, incluir os vídeos, eu não sei se será possível, se for possível ele coloca, mas talvez não seja, né? Mas o deputado Léo Moraes está lá no YouTube, coloca o link, que aí a pessoa consegue ver. E a deputada Renata Abreu,
que é aqui de São Paulo, que é a presidente do partido, que bancou o destaque com toda a pressão para ser retirado, para nem ter que ser votado, ela bancou, e o governo minimamente teve que passar pelo constrangimento de colocar a cara e dizer não, né, para isso. Então a gente tem que agradecer por isso também. E ao PSD, e aqui para o PSD, agradecimento ao presidente do PSD, que também, assim como a Renata Abreu, bancou a apresentação do destaque, ao deputado Marco Bertaioli, que também foi um parceiro de primeira hora, né, ajudou bastante nesse debate, na construção da emenda, na apresentação do destaque, que é aqui de São Paulo, o deputado Marco Bertaioli, o presidente o presidente do PSD é do Pernambuco, e agora eu estou com medo de errar o nome dele, né? Mas a gente vai pesquisar, se não me engano é André Figueiredo. Eu vou olhar aqui para eu dizer, para não passar essa vergonha, e o Zeca também não ficar se matando para poder procurar. Achei aqui, André de Paula. Então temos que agradecer ao deputado André de Paula, que é do Pernambuco, que também bancou, assim como a deputada Renata Abreu do Podemos bancou o destaque, ele bancou o destaque também, o deputado Marco Bertaioli, que eu já falei, e o deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro, que também fez a defesa da emenda lá no plenário, bem concisa, bem estruturada, mas assim, o fato é que o governo atropelou, né? E um dos destaques, foi o destaque 47 do Podemos, foi 29, ou melhor, foi 31 a 17, e o outro, que é o do destaque 40, que era do PSD, foi 29 a 19, né? 29 a 19. E a gente precisaria ter 25 votos para poder ganhar. Então, um faltou 6, outro faltou 5. O PSL tinha 5 votos. Tinha 5 votos e renegou os 5 votos, colocou o deputado, né? Lá da comissão. Teve uma pressãozinha da Joyce para ficou votar, o tempo inteiro lá. É. Isso. E o que a gente faz agora? Na verdade, assim, essa foi a etapa menos difícil, né? Das etapas, essa era a menos difícil. Tem umas outras etapas que assim, é um pouco mais dificultosa, mas então, o trabalho pode levar à conquista. Agora o projeto vai para a Câmara. Né? Ele vai para o plenário da Câmara. Lá no plenário da Câmara, essas emendas poderão ser destacadas de novo. Sim. Aí o que diferencia? Na comissão, quais são as vantagens e as desvantagens, né, agora? Na comissão especial você precisava menos percentual de voto. Porque lá eram 49, você precisava de 50, maioria absoluta, né? Maioria simples. Não, maioria absoluta. Maioria absoluta. Só para explicar a diferença. A maioria simples é a maioria da quantidade de gente que estiver lá. Estiver presente. A maioria absoluta é a maioria do total daquele colegiado. Então o colegiado são 49, precisava ter 25 votos. Né? E nós tivemos 19. Só que ali os partidos manobram no seguinte sentido: tem alguém que vai votar a favor contra o interesse do governo, por exemplo, eles vão lá e trocam aquela pessoa da comissão e colocam outra no lugar, que foi o que aconteceu ontem, né? Tiveram lá algumas trocas. No plenário precisa de maioria absoluta. Na Câmara, né, no plenário, aí já precisa de quórum qualificado. Precisa de 3/5, né? Então tem que ter 308 votos. A diferença é que não se consegue trocar lá os deputados, né? Lá no plenário não. Aquele deputado foi colocado na comissão porque ele ia votar contra o governo, ele vai poder manter o voto dele. Mas ainda assim é muito difícil conseguir 308 votos. Vai ser uma luta árdua, né? Tanto que já estão começando as articulações, Evandro já veio deixar a roupa suja, pegar a roupa limpa e já está retornando para Brasília. Tem uma coisa, né, Cláudio? A gente gosta de uma briga, não gosta, cara? Sim. A gente gosta de uma luta. Não fugimos da luta e não desistimos antes de terminar. Mas, imaginando que a gente não consiga prevalecer na Câmara, vai para o Senado. Lá no Senado, o roteiro vai ser o mesmo. Vai para a Comissão de Constituição e Justiça, depois da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão Especial, vai ser designado o relator, apresenta emendas e tal.
A diferença é que o Senado é um universo menor de senadores, então fica mais fácil 81, dialogar, mais fácil dialogar, e aí a gente vai intensificar aí. Mas, seguindo o roteiro, né, vamos supor que dê ruim lá no Senado também e seja aprovado do jeito que o governo quer, né, do jeito que saiu da Câmara, porque qual é a pegada? O texto que está hoje não está fazendo reforma para servidores de estados e municípios. Ou seja, isso é uma coisa que eu queria frisar. As regras não mudam para a gente. Então a regra que vale hoje, para nós aqui, você que está perto de se aposentar, está se aposentando e tal, se a reforma sendo aprovada do jeito que está, as regras para você vai continuar valendo as mesmas de hoje. Não vai levar a idade para 65 não, e tal. No momento. De cara. Então, você fala, pô, legal, né? Para que eu estou preocupado indo para Brasília, esses malucos aí, passando 16 horas de vida, casa e tal? Porque o problema, eu até destaquei do texto aqui, onde que está o problema do negócio? Porque vocês vão me permitir, eu vou ler. Aqui está dizendo o seguinte, ó. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado, que é o nosso caso. Abrangido por regime próprio de previdência social, será aposentado. Aí fala, por incapacidade permanente do trabalho, né, aposentadoria por invalidez, aqui tem um detalhezinho para as aposentadorias por invalidez. Né? Está dizendo que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. Então, se o servidor for aposentado por invalidez, a Constituição está dizendo aqui que mesmo aposentado, de vez em quando, ele vai ser chamado para ver se ele já sarou. Se sarou, volta para o trabalho. Que para nós não é muita novidade, que o decreto 58.225 já prevê já estava falando disso, não né? muita coisa. Mas, aí o servidor abrangido pelo regime próprio será aposentado. Aí diz aqui, ó, no âmbito da União, portanto, são só os servidores da União, aos 62 anos de idade se mulher, aos 65 anos de idade se homem. Ou na idade mínima estabelecida em lei complementar dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. O que isso quer dizer? Que os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão estabelecer uma idade diferente. Não é obrigado a ser 65 anos. Beleza, por que nós estamos reclamando? Né? Aí tem um parágrafo aqui que diz o seguinte, ó, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvados os dispostos no parágrafo 4A, 4B, 4C e 5º. Aqui é que pega. O que diz o parágrafo 4B? Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes de cargos de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que trata os incisos 4º do caput do artigo 51, se eu não me engano é polícia legislativa, porque tem nos estados, e a rigor pode ter até no município, né? Nas câmaras municipais pode ter polícia legislativa. O inciso 13 do caput do artigo 52, e os incisos 1 a 4 do caput do artigo 144. E não está listada a guarda aqui. Sim. Aqui que a gente precisa colocar a guarda municipal. Porque qual é o problema? Por enquanto está deixando a regra do jeito que está para nós. Só que o município resolve legislar. Aqui, vai legislar. Fazer a sua reforma da Previdência e tal e mexer na idade. E levar para 65 anos também. Usar a simetria. Levar para 65 anos. Beleza. Aí o município, ainda que queira estabelecer uma regra específica, uma regra diferenciada para as guardas municipais, estarão proibidos por conta desse dispositivo. Esta é a nossa luta, para escrever aqui, ó, toda essa coisa para escrever guardas municipais aqui nesse 4B. Né? Isso se mantiver dessa forma, sem os estados e municípios entrarem. Se retornar os estados e municípios, já passa a valer o que está aqui, que é uma possibilidade agora nessa fase da discussão na Câmara, né? Então, essa é a nossa preocupação, essa é a nossa luta. E nisso você precisa se engajar, porque no primeiro momento, aparentemente, se não houver alteração, que pode ser que haja, né, hajam alterações aí, nós teremos um problema muito grande lá depois, na hora que os municípios forem legislar. Porque se, por exemplo, se tivesse escrito aqui, nesse 4B,
agente socioeducativo, agente penitenciário, agente socioeducativo, os policiais do inciso 1 a 4 do caput do artigo 144 e do parágrafo 8º, o que significaria? Que a emenda 39, ela passaria a valer automaticamente para a gente, né? Então, esse é o problema que a gente tem e essa é a luta que a gente vai travar, né? Então, nós estamos nos organizando, acontece tudo ao mesmo tempo, tem eleição do sindicato, mas isso aqui é prioridade, né? Porque isso afeta demais a nossa vida e isso vai passar o mês de julho, né? Porque se conseguirem votar na Câmara semana que vem, essa semana que se inicia aí, do dia 8, 9 e tal, porque eu estava todo tranquilão, assim, né? Falei, pô, tem um feriado, vai dar para dar uma descansada, só que o feriado é só aqui em São Paulo, né? Lá em Brasília não é feriado não, vai continuar funcionando a vida normal lá, vai ter sessão e tudo. Mas depois vai para o Senado, e aí vai entrar o recesso, então não vai ser aprovado no Senado antes do recesso, isso vai ficar para agosto e tal, e a gente vai ter que continuar nessa luta aí, sem perder o foco e tudo mais. Então, o que tem efetivamente na questão da reforma foi isso. O que a gente estava lutando ontem era para resolver essa parada aqui já ontem. Sim. Já ontem, né? Que se constasse no relatório já resolvia seguir a vida. E o governo aprovava, estava resolvido. Não foi resolvido. Temos a semana que vem para ainda tentar resolver dentro da Câmara, né? E aí vai depender de toda uma postura, de todo um acordo, e aí é fundamental a gente estar coeso com as outras forças policiais, porque nós vimos uma dificuldade danada, você vê como Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, agente penitenciário, todo mundo pressionando muito, conseguimos 19 votos quando precisava 25. Imagina conseguir 308 votos sozinho. É difícil. É muito difícil. Então a gente precisa estar irmanado com todo mundo, né? Nesse sentido, sem perder o nosso um olho no peixe, outro no gato e tal. Entre nós mesmos, entre nós mesmos precisa dessa fortalecer essa luta mesmo, porque a gente percebe, Cláudio, que, por exemplo, São Paulo a gente mandou 2 ônibus, 100 pessoas, 100 e poucas pessoas, assim, outros colegas assim que praticamente não ignoraram a luta, né? Não estão ligando, não estão dando muita atenção pro prejuízo que vai ter lá no futuro. O impacto que isso pode ter na nossa vida. É inimaginável um guarda com 64 anos de idade portando colete, cinturão, tonfa, espargidor, arma e está puxando, por exemplo, um evento aqui em São Paulo cotidiano, Fórmula 1, todo ano tem, entendeu? Ou lá no estádio do Corinthians, no estádio do Palmeiras, no estádio do São Paulo, sabe? Com 64 anos de idade, meu amigo, encarando aqueles torcedores lá, hooligans, sabe? Tudo lutador de jiu-jitsu, não dá, cara, vai levar pau. Réveillon, nós temos muitas atividades e realmente é muito penoso. Então nós estamos cansados essa semana, né? Bastante cansado, porque realmente foi uma semana cansativa e ainda mais quando você vê o resultado, capaz que tudo pesa mais, né? Mas vamos sacudir a poeira e estamos na luta de novo e vamos lá. Então vamos encerrar, né, essa semana. Curta, comente, compartilhe. Fique atento para acompanhar o debate aqui dos candidatos no dia 26, né? Vai ser uma novidade, vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube, tá? Viabilizando tecnicamente aí como é que vai fazer isso, YouTube, Instagram, aí é o problema do Zeca como ele vai fazer, né? Mas vai viabilizar para todo mundo poder acompanhar. Vai ter uma reunião entre os representantes da chapa para definir as regras e tal, como é que vai fazer pergunta, quem vai fazer, esse tipo de coisa. Se vazou um outro sinal agora é o Carlão que deixou o telefone sem desligar o som dentro do estúdio e está tocando o celular dele aqui. Mas a gente já está encerrando, até a próxima semana, vai mandar coraçãozinho essa semana. Grande abraço, tchau. Para que vocês fiquem por dentro. Tchau, tchau. A sala me ligando agora.